Olá, queridos alunos do primeiro E, da Escola Estadual Arnolfo Azevedo. É com muita satisfação que estou aqui nesse momento para dar uma aula da nossa disciplina de Física. Quero já deixar registrado aqui que estou com saudades de vocês. Não vejo a hora de nós podermos retornar às nossas atividades presenciais. Quero desejar um abraço para cada um de vocês. Hoje eu planejei resolver explicar as atividades dessa semana, da outra. Mandei uma atividade online no dia de ontem para a sala, uma de física, e essa atividade vai servir tanto para a disciplina de física como de práticas experimentais, assim como uma atividade de química, mas que vai entrar como nota para práticas experimentais de química. Como com vocês eu trabalho tanto práticas experimentais como a teoria, né, na parte de física, vai valer então, de física vai valer para a parte teórica e para a parte de prática, tá bom? Olha quem está chegando aí, seja bem-vindo. Então, convido vocês a participar. Se tiverem uma dúvida, poste aí. Eu peço que vocês também coloquem aí um boa tarde, coloquem aí presente, professor, pois nós estamos monitorando os alunos que estão participando, pois quando nós estamos fazendo o fechamento das notas, nós levamos em conta esse envolvimento, essa participação dos alunos. Porque, teoricamente, esse horário, se tivesse presencial, vocês estariam em sala de aula. Então, eu preciso que vocês participem da live. Olha a Maria Vitória, seja bem-vinda. Se tiver dúvida, aproveitem para tirar, tá bom? E outra coisa importante. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda, tá? Muito feliz aí com a sua presença, hein? E outra coisa importante, gente, eu tô vendo as aulas do Centro de Mídia, tá? Seja bem-vinda aí. Pegando os pontos mais importantes, eu quero que vocês assistam. Tô colocando no grupo, no WhatsApp e no grupo do Facebook. Eu vou começar a tirar algumas atividades que vou levar em conta as atividades desenvolvidas no Centro de Mídias. Então, aproveitar essa ferramenta para vocês estarem assistindo, tá? Pelo celular, né? Que tem aí, o governo está bancando os dados móveis dessa ferramenta, tá bom? Então vamos lá? Vamos corrigir os exercícios, ver como que era para fazer? Então acompanhe comigo então, vamos lá. Vamos lá. Atividade da terceira semana. Objeto do conhecimento. Um momento. Aí. Vamos lá, pessoal. Essa é a primeira atividade do segundo bimestre, tá? Hoje, 29 de maio, tá? Essa atividade refere-se do dia 26 a 29 de maio. Ok? Então tá aqui.
lá. Muito bem, aí. Vamos lá. Identificação e caracterização, estimativa de grandezas do movimento, observação do movimento do cotidiano, distância percorrida, tempo, velocidade, massa, entre outros. A habilidade é fazer estimativas, realizar ou interpretar medidas e escolher procedimentos para caracterizar deslocamentos, tempos de percurso e variações de velocidade em situações reais. Então vamos lá, movimento uniformemente variado. Pessoal, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Qual que é a característica do movimento retilíneo uniformemente variado? A aceleração, ela é constante. Ela é constante, pessoal, não varia. Esta área da física chamada de cinemática é o estudo dos movimentos, tá? Sem se preocupar com as suas causas, tá? Lembremos que para calcular a aceleração escalar média, a gente vai precisar da variação da velocidade pela variação do tempo. E as funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado são S0, S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A vezes T ao quadrado, tá? Uma equação aí do segundo grau. A função horária da posição pelo tempo. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado. Para a velocidade em função do tempo, é assim. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Muito bem, vamos ver um exercício. Vamos ver os exercícios que eu passei para vocês, tá? Eu também coloquei uns exemplos, tá? Que serve para vocês se orientarem. Mas eu vou aqui, já fazer a correção para vocês compararem com o que vocês fizeram, tá? Ver se vocês acertaram. Olha só, exercício 1. A velocidade de um móvel obedece à função velocidade igual a 20 menos 5 vezes o tempo. Essa é a função horária da velocidade pelo tempo. Aí na letra A, ele pergunta qual o valor da velocidade inicial e da aceleração. Então nós temos aqui a função horária da velocidade pelo tempo. Vamos comparar ela com essa daqui, Olha só, vamos comparar essas duas expressões. Nós vamos apenas identificar qual o valor da velocidade inicial. O valor da velocidade inicial na função horária da velocidade pelo tempo é o primeiro valor, o valor que não tem o termo t. Então, velocidade inicial, né, é essa daqui, e a aceleração é esse termo aqui. Então, velocidade inicial 20, a unidade de medida da velocidade é metros por segundo, e a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a letra A
Era só para fazer isso, ok? Vamos então, velocidade inicial 20 metros por segundo e aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a letra B. Qual o valor da velocidade em t igual a 10 segundos? Ele quer saber qual vai ser a velocidade quando t for 10 segundos. O que eu vou fazer? No lugar de t, eu vou substituir pelo número 10. Então vai ficar assim, ó. Velocidade final igual a velocidade inicial, que vale 20, menos 5 multiplicado por 10. Então, velocidade igual a 20 menos 5 multiplicado por 10 vai dar 50. Então, a velocidade final vai ser menos 30 metros por segundo. Dentro da física, o sinal negativo tem alguns significados. Na cinemática, neste caso aqui, ó, o que acontece? Tenho aqui meu sistema de referência, tá? Vou chamar aqui de A e de B. Observe que a minha aceleração ela é negativa, de maneira que o que vai acontecer com esse carro? Ele estava 20 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade dele estava diminuindo, 5 metros. Aí vai passar para, após um segundo, vai passar para 15, 2 segundos, 10, 3 segundos, 5, 4 segundos, 0. Aí ele para e inverte o movimento. Então, ele estava para cá, a velocidade dele inicial, só que a aceleração dele está para cá, desse meu móvel, tá? Então, observe essas flechinhas, elas têm sentidos contrários. Então, ele vai vir, vai parar e depois vai retornar. Aí, na letra C, ele pergunta. Na letra C, ele está perguntando: em t igual a 10 segundos, o movimento é acelerado ou retardado? O movimento vai ser acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem mesmo sinal. Neste caso, velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Então, vai ser retardado. Movimento retardado, ok? Questão 2. Vamos lá, questão 2. A posição de um móvel varia de acordo com a função horária. Então, nós temos aqui a função horária, S, igual a 42 menos 20 vezes t mais 2 vezes t elevado ao quadrado. Pedem-se, letra A, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Vamos pegar a fórmula geral da função horária da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Então, S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A T ao quadrado. Ok? Onde
Aqui é a minha posição inicial. Aqui é a minha velocidade inicial. E aqui é a minha aceleração. Então, comparo esse termo com esse termo, chego à conclusão que a posição inicial vale 42 metros, porque ele fala que essa minha função horária da posição pelo tempo, as unidades de medida está no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, posição inicial, 42 metros. Velocidade inicial, vamos comparar esse termo com esse termo. Então, velocidade inicial, menos 20 metros por segundo. E a aceleração, tá? Vou comparar este termo aqui com esse termo aqui, ó. Toda essa parte aqui que acompanha t elevado ao quadrado, ok? Então, vai ficar aqui, ó, meio vezes A igual a 2. Portanto, A igual a 2 vezes 2 igual a 4. Então, aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, letra A resposta é posição inicial, 42 metros, velocidade inicial, menos 20 metros por segundo, e a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo. Uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo, neste caso, a velocidade vai diminuir 4 metros por segundo. Letra B, a função horária das velocidades. Vamos lá. A função horária da velocidade é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial menos 20. A aceleração 4. Então, menos 20 mais 4 multiplicado por t. Letra C, um instante em que a velocidade se anula. Pessoal, ou seja, quando ele falar instante, ele quer saber o tempo, tá? Ou seja, velocidade se anula, ou seja, velocidade final igual a zero. Vamos substituir na expressão. Vai ficar aqui 0 igual a menos 20 mais 4 vezes t. Esse menos 20 vem aqui para o primeiro membro, vai ficar 20 igual a 4 multiplicado por t. 20 dividido por 4 igual a t, portanto, t igual a 20 dividido por 4, 5. Ou seja, no instante t igual a 5 segundos, a velocidade do meu móvel será nula. Letra D. A posição no instante t igual a 4. No instante t igual a 4 segundos, qual será
a posição. Então vai ficar a posição final. Nós temos lá o 42 menos 20 multiplicado por 4 mais 2 vezes 4 elevado ao quadrado, tá? No lugar de t, eu coloquei 4, no lugar da minha expressão da posição pelo tempo. Agora vamos fazer o cálculo. 42 menos 4 multiplicado por menos 20, menos 80, mais 2 vezes 4 elevado ao quadrado, é 16. Vamos manter esses dois números. 2 multiplicado por 16, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, 3. Então aqui vai ficar 74 menos 80, posição igual a menos 6 metros. Tá? Também isso aqui é um movimento retardado, pessoal. Como a aceleração e velocidade estão em sentidos contrários, né? Então o carro vai, para, depois volta no sentido contrário, o meu sistema de referência. Ok? Então, vamos lá, letra A. Identifiquei ali, ó, os valores. Ó, posição inicial, 42 metros. Velocidade inicial, menos 20 metros por segundo. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Função horária, letra B. Função horária da velocidade pelo tempo, menos 20 mais 4 multiplicado por t. O instante em que o carro, em que a velocidade se anula, né? T igual a 5 segundos. E a posição no instante t igual a 4 segundos, menos 6 metros. Vamos agora para o exercício número 3. Vamos lá, exercício 3. Um móvel parte do repouso. Quando fala parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0. E atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Em 5 segundos. Então, de 0 a 20, ele gastou apenas 5 segundos. Sendo a aceleração constante, determine a aceleração do móvel. Então, letra A. Para determinar a aceleração, eu pego a variação da velocidade, divido pela variação do tempo, tá? Então, vamos lá. Variação da velocidade vai ficar 20 menos 0, dividido pela variação do tempo, que é 5. Então, vai ficar 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Letra B, a equação das velocidades. A equação das velocidades, ó, velocidade final, ó, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é 0, aceleração vale 4. Então, velocidade igual a 4 multiplicado pelo tempo. Então, essa aqui é a resposta
da letra B do exercício 3. Questão 4. Em relação ao exercício anterior, sabendo que o móvel iniciou o movimento na posição S0 igual a 15, determine a função horária das posições do móvel. Então, 4, ele fala que a posição inicial em que se localizava o móvel era 15 metros. Ele quer saber a função horária. Quer saber a função horária aqui, ó. Então vamos lá. Posição inicial dele é 15. A velocidade inicial é 0 e a aceleração é 4. Vamos substituir e realizar as operações matemáticas necessárias para a obtenção da função horária da posição pelo tempo do móvel. Então vai ficar 15, aqui vai dar 0, 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes t elevado ao quadrado. O correto seria assim, pessoal, porque é uma função horária da posição pelo tempo. A posição varia a cada instante. Então fica 15 mais 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Aí a segunda parte, equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição ou deslocamento, que nada mais é que uma combinação da função horária da posição pelo tempo com a velocidade em função do tempo, tá bom? Aí eu passei um exemplo, que serve para vocês terem como referência. Conceito de velocidade média. No movimento uniformemente variado, a velocidade média para um dado intervalo de tempo, T1 e T2, é igual à média aritmética entre as respectivas velocidades, V1 e V2. Então, ó, velocidade média no movimento uniformemente variado V1 mais V2 dividido por 2. Ok? Então é isso daqui, tá? É a Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Aí tem um exemplo no caderno. Vamos para o exercício. Olha lá, exercício 5. Olha o exercício 5, pessoal. Um trem apresenta velocidade de 20 metros por segundo, tá? Ao frear, é aplicada uma desaceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a distância percorrida pelo trem até a parada final? Então, nós temos aqui que a velocidade inicial é 20 metros por segundo. A desaceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ao frear aplicado
Qual a distância percorrida pelo trem até parar? Então, velocidade final igual a zero. E ele quer saber qual vai ser o deslocamento, tá? O ΔS, ou a distância percorrida pelo trem. Então, nós sabemos que, ó, velocidade velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a desaceleração, vezes o deslocamento, a variação da posição. Então vai ficar assim: velocidade final 0, velocidade inicial 20 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, vezes ΔS. Parece 5, mas é S, tá? E o S vem de space, espaço. Vamos continuar as operações matemáticas. 20 ao quadrado vai dar 400, menos 8, ΔS. Vou para esse 8 vezes ΔS, vou para o primeiro membro e troca o sinal. ΔS igual a 400 dividido por 8, que vai dar 50 metros. Ou seja, este trem vai percorrer 50 metros até parar. Ok? Se eu sair, por causa que a internet está morrendo. Continuando. Vamos para o exercício 6. Olha só. Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após ter percorrido 24 metros? Então, quer saber a velocidade final, tá? Após ter percorrido 24 metros. Como ele parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0. A aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos substituir. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial mais 2 vezes aceleração. Opa, aqui é 0, pessoal. Aqui é 24. Porque ele parte do repouso. Então, aqui que é 0, então esse termo vai ficar 0. Velocidade ao quadrado igual 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 24, 6 vezes 4, 24 vão 2, 6 vezes 2, 12, vai dar 14, então velocidade final igual a raiz quadrada de 144, que é igual a 12 metros por segundo, tá? Vai ser positiva, né? Por conta do movimento aqui ser progressivo, né? A velocidade dele está aumentando. Então, velocidade final, 12 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos para a pergunta número 7. Um trem corre a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando o maquinista vê um obstáculo
50 metros à sua frente. A desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja choque é de... Então, um trem corre a uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Quando o maquinista vê um obstáculo a 50 metros, à sua frente, ele quer saber a desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja choque. Então, a velocidade final é 0. Ele vai ter que parar o trem. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, né? Velocidade final 0. Inicial 20. Substituir no lugar de ΔS por 50, tá bom? Então vai ficar 400 menos 2 multiplicado por 50 é 100. Esse termo, menos 100 multiplicado por A, vou colocar no primeiro membro. (400) dividido por 100 vai dar 4. metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma desaceleração. Alternativa A. Alternativa A. Ok? Vamos agora para o exercício 8. Uma partícula inicialmente em repouso. Então, falou em inicialmente repouso, velocidade inicial 0. Passa a ser acelerada constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado. No sentido da trajetória. Após ter percorrido 24 metros, sua velocidade é... Ele quer saber a velocidade final, pessoal. Então, olha só. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Então, uma partícula inicialmente em repouso zero ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes 24. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Esse termo aqui vai desaparecer. 6 vezes 4 vai dar 24. 6 vezes 2, 12. 144, velocidade final igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, 12
12 metros por segundo. Então, a velocidade desse móvel, desse trem, dessa partícula, né, que estava inicialmente em repouso, com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Após percorrer 24 metros, a sua velocidade será de 12 metros por segundo. De 0 foi para 12 metros por segundo. Resposta, letra C. Tá? Então, questão 8, velocidade inicial. Então, o primeiro passo aqui, anotar os dados do problema, tá? Os dados da minha questão. Identifiquei a função horária não horária, a função da velocidade pela posição. Substituí os valores na fórmula matemática e determino o valor da velocidade final, ok? Vamos agora para a pergunta número 9. A velocidade de um carro é, no instante em que o motorista nota que o sinal fechou, 72 km por hora. O tempo de reação do motorista é de 0,7 segundos. Tempo de reação é igual ao tempo decorrido entre o instante em que o motorista vê o sinal fechar até aquele em que aplica os freios. E os freios aplicam ao carro um retardamento uniforme de 5 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida pelo carro do instante em que o motorista nota que o sinal fechou até parar é de... Vamos lá, pessoal. Vamos anotar os dados do problema. Então, a velocidade inicial 72 km por hora. Vamos transformar 72 km por hora em metros por segundo. Para fazer essa transformação, basta você dividir 72 por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. O tempo de reação é de 0,7 segundos. Vamos determinar aqui quanto que ele desloca em 0,7 segundos. Nós sabemos que velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, vamos chamar isso aqui de D1, que vai ser o deslocamento em 0,7 segundos. Vai ser velocidade vezes esse intervalo de tempo, ou seja, 20 multiplicado por 0,7. Então vai ficar 20, 0,7, a mesma coisa que 7 dividido por 10. 7 multiplicado por 2, 14. Olha que interessante. Esse 0,7 segundo, menos de 1 segundo, o veículo, o carro, percorre 14 metros, gente. Por isso a importância quando estamos trafegando em rodovias, manter, ou até mesmo em ruas, né, dentro da cidade, a distância de segurança. Ou seja, 14 metros. Aí, ele teve a reação, né? Pisou no freio e tinha uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos analisar quanto que ele vai
percorrer até parar. Tá? A velocidade final, né? Até parar. Tá? 0. Vai ficar 0 igual a 20 mais 2 vezes aqui vai ficar 2 vezes menos 5, vai dar menos 10. Aí vamos substituir aqui, ó, 20 ao quadrado, 400 menos 10 vezes ΔS. Vou passar esse termo, 10 multiplicado por ΔS, para o primeiro membro. Então vai ficar 400 dividido por 10. Podemos cortar aqui, vai ficar 40 metros. A distância percorrida pelo carro do instante que o motorista nota que o sinal fechou até parar. Então a distância total vai ser D1 mais ΔS, ou seja, 14 mais 40 54 metros, tá? O carro vai percorrer 54 metros de distância. Alternativa A. Ok? Vamos agora para a questão 10. Questão 10. Questão 10, tá? Um ponto material passou por A com velocidade de 8 metros por segundo e atingiu o ponto B com velocidade de 12 metros por segundo. Sua aceleração se manteve constante? Determine, letra A, a aceleração. Então vamos lá, nós temos isso aqui, ó. Então, nós temos esse desenho, tá? A distância entre A e B, 20 metros. Ele fala que o móvel, no ponto A, a sua velocidade é 8 metros por segundo e atingiu o ponto B com velocidade de 12 metros por segundo. Então, vamos na letra A. Ele quer que nós determinemos o valor da aceleração. Vamos aplicar a Torricelli. Nós temos a distância, né, ΔS, que vale 20. Então, vamos substituir. Tá? Vamos substituir na forma para determinar a aceleração. Então, vai ficar 8 ao quadrado, quer dizer, 12 ao quadrado, né? Porque aqui, ó, velocidade B, velocidade em A, 12 ao quadrado, igual
8 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 20, tá? 12 ao quadrado, 144, 8 ao quadrado, 64, mais 2 vezes 20, 40. Então vai ficar 144 menos 64. Aqui vai dar 10. 14 menos 6, 8. Então a aceleração (80) dividido por 40 e vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E letra B, a velocidade média entre A e B. Vou pegar a velocidade em VA mais a velocidade em VB, dividir por 2. Vai dar 10 metros por segundo, pessoal. Então, velocidade média 10 metros por segundo. Ok? Pessoal, difícil? Manda sua dúvida aí para mim, pode ser via WhatsApp, via Facebook, ok? Vamos agora para as atividades da semana do dia 11 ao dia 15 de maio. Vamos lá. Movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniformemente variado, em que a velocidade média é igual a uma velocidade V e que ela é constante. Aí eu tinha a parte conceitual, né, definição da função horária, tinha um exemplo. Depois tinha um exercícios, pessoal. Vamos lá, exercício 1. Para vocês corrigirem aí e ter essa correção no caderno, tá? A função horária das posições de um móvel é S igual a 30 mais 5 vezes T. Determine, letra A, a posição inicial e a velocidade. Posição inicial, a fórmula geral da velocidade pelo tempo do movimento retilíneo uniforme é posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Então, o que nós vamos ter, pessoal? Posição inicial, 30 metros. Velocidade é de 5
metros por segundo. Alternativa B. A posição no instante t igual a 5 segundos. Então, vai ficar S igual a 30 mais 5 vezes 5, porque ele quer saber a posição no instante em que t vale 5 segundos. Então, vai ficar 30, 5 vezes 5, 25, que é igual a 55 metros, tá? Então, posição, 55 metros. Posição, 55 metros. O instante em que a posição vale 80 metros. Vamos lá. Ele quer saber um instante em que a posição vale 80 metros. Então, vai ficar 80 igual a 30 mais 5 vezes o tempo. 80 menos 30 igual a 5 vezes o tempo. 80 menos 30 vai dar 50. Para acharmos o valor do tempo, eu vou pegar 50 dividir por 5, que vai dar 10. Ou seja, vai levar 10 segundos. 10 segundos, né? Ele quer saber o instante. Quer saber o instante em que, quando atingir a posição 80 metros. Então, no lugar de S, a gente coloca 80. Na fórmula, que é 30 mais 5t. Então, vai ficar 80 igual a 30 mais 5 vezes t. Esse 30 positivo vai para o primeiro membro negativo. 80 menos 30, 50. 50 igual a 5 vezes o tempo. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, vai levar 10 segundos para o móvel atingir a posição 80 metros. Vamos agora para a pergunta 2. Olha só a pergunta 2. A função horária que dá a posição de uma partícula em função do tempo é S igual a menos 50 mais 10 vezes t. A posição e o tempo, as suas unidades, está no sistema internacional. Então, posição em metros e tempo em segundos. Na letra A, determine o instante em que a partícula passa pela origem das posições. Então, ele quer saber um instante em que o móvel passa na origem das posições, ou seja, posição igual a 0. Então, vai ficar assim, 0 igual a menos 50 mais 10 multiplicado por t. Menos 50 está no segundo membro, vai para o primeiro membro. 50 igual a 10 vezes o t. Então, vai ficar 50 dividido por 10 igual a t. 50 dividido por 10 vai dar 5. Portanto, o tempo igual a 5 segundos, tá? Ou seja, no instante 5 segundos, ele vai passar no marco 0, na origem, né, das posições.
Agora vamos para a letra B. Complete a tabela. Então, nós temos uma tabela. Ele pede para nós completarmos. Olha só, eu vou completar essa tabela. Então, nós temos a função horária, né? E nós vamos fazer as substituições. Então, no lugar de t igual a 0, vai ficar menos 50 mais 10 vezes 0, que vai dar menos 50 metros. Para t igual a 1, menos 40. Para t igual a 2, menos 30. Menos 20. Então, nós temos isso aqui, pessoal. De 0 a 5, tá? Substituo na função horária da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Aí nós temos menos 50 metros, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10 e o 0, tá? Era isso que tinha para ser feito, pessoal. Simples assim, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Ok? Estamos chegando aí ao final da nossa aula. Resolvi aí todos os exercícios da atividade dessa semana e da semana passada. Vocês têm atividade online para fazer, de física e de química. Eu também encaminhei aí a apostila para vocês já darem uma olhada, que semana que vem eu devo passar a atividade dela. E também a aula do Centro de Mídias do professor Giba. Quero que vocês assistam, façam as anotações e realizem os exercícios.
e depois vocês me mandem, tá bom? Vou ficar por aqui. Desejo para vocês aí um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tomem cuidado, se cuidem das pessoas que são especiais para vocês, as pessoas as quais você ama. O professor Anderson vai estar aqui orando por você. Fique com Deus. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.